Olá, chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane na área aqui do hashtag Fica em Casa Aprendendo, canal 10.2, TV Educação, aqui para você. E você não pode reclamar que não tem como estudar, que não tem conteúdo, que não dá para ir para a escola, tá em modo híbrido, repete a aula, assiste de novo, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, está tudo lá. E, gente, muitas vezes nós trazemos para cá para vocês muito conteúdo, mas não dá tempo porque nossa aula é curtinho. Tudo isso, o resto dos slides que a gente não consegue passar aqui, fica lá na plataforma. Então, corre lá, aprende e estuda. Não dá para ficar parado. Então, você não pode reclamar que você não tem instrumento para estudar, tá certo? Então, eu convido vocês hoje para a gente falar de um cara que muita gente sai por aí com camisa, né? Com o rosto dele desenhado na camisa, na caneca e caneta e tudo tem dele. Mas muita gente não sabe realmente quem foi ele. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ernesto Che Guevara. Exatamente, Ernesto Che Guevara, que nasceu na Argentina, mas não viveu lá a vida toda. Se nós formos pesquisar bem a fundo a história de Che, tem muitas contradições, tá? Tem muitas contradições. Uns têm ele como herói, outros como assassino, né? E tem muita história aí por debaixo ainda desses panos, né? Por debaixo daquela boinazinha tem muita coisa, certo? Mas hoje nós vamos buscar um pouquinho da história dele, vamos falar um pouco da trajetória dele, tá certo? Esse é o foco, tá certo? E eu quero dizer para vocês que se vocês forem estudar Che Guevara, não tem muita relevância a infância dele. As coisas começaram a acontecer depois que ele saiu da Argentina. Mas vamos conhecer um pouquinho da história dele. Muito bem. Che Guevara, Ernesto Che Guevara, né? Nasceu Ernesto Guevara, tá? Esse Che aí que os gaúchos usam, ele ganhou aí no decorrer do tempo que a gente vai chegar lá. Então, Che Guevara, como era conhecido, nasceu em 1928, morreu em 1967. Foi um guerrilheiro revolucionário argentino, um dos principais líderes da Revolução Cubana. Guevara se tornou braço direito de Fidel Castro. Foi presidente do Banco Nacional e mais tarde ministro da Indústria de Cuba. Vou fazer um adendo bem aqui para vocês nesse presidente do Banco Nacional. Poxa, professora, mas eu nunca ouvi falar que Che Guevara fosse economista. Pois é, tem uma lenda nessa história aí dele ser presidente do Banco Nacional. Que eles estavam numa reunião, né? E essas reuniões, essas salas muito longas, reunião da presidência com Fidel Castro lá na ponta da mesa e ele lá na outra ponta, e Fidel Castro teria perguntado se tinha algum economista, né, naquele grupo. E Che Guevara entendeu que ele estava procurando um comunista. E por isso ele disse, tem eu. E assim ele ficou sendo o ministro da Economia. Gente, são histórias que contam, nada comprovado dessa conversa paralela aí, tá certo? Foi só uma curiosidade. Acreditava na construção do socialismo. Na Bolívia, organizou um grupo guerrilheiro com o objetivo de unificar o regime político da América Latina. Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, Argentina, no dia 14 de junho de 1928. E aí eu faço um outro parênteses bem aí para falar para vocês que Rosário é uma cidade que tem na Argentina, onde os cursos de medicina são muito frequentados por brasileiros. Sabe por quê? O preço da mensalidade é bem baratinho em relação ao Brasil, tá? Então, filho de Ernesto Guevara e Lynch, renomado professor de direito, congressista e embaixador, e de Célia de la Serna e Loza, de família aristocrática. Desde criança sofria com asma. É o ponto relevante da infância dele. Sofria com asma, motivo pelo qual foi dispensado do serviço militar. Em 1944, Che Guevara passou a trabalhar como funcionário da Câmara de um vilarejo próximo. Em 1946, a família se mudou para Buenos Aires e em 1947, Che ingressou no curso de medicina da Universidade de Buenos Aires. Para quem não sabia, ele era médico,
Seu gosto por aventuras, né? Vamos agora passar para a parte da infância e da juventude, onde as coisas começam a acontecer. Então, seu gosto por aventuras pouco convencionais o levou a interromper os estudos no terceiro ano e percorrer sozinho durante 6 semanas boa parte do norte da Argentina em uma bicicleta, na qual adaptou um pequeno motor. De volta a Buenos Aires, Che retornou à universidade e, após concluir o quarto ano, consegue uma credencial de enfermeiro para trabalhar em navios da Petrolífera Estatal. Aventura de moto pela América Latina. Vocês já devem ter tido a curiosidade, quem é fã de Che Guevara já deve ter assistido. Tem um filme, né? Lá no finalzinho eu vou dar esse spoiler para vocês, né? Que relata exatamente esse período da vida dele, uma aventura de moto pela América Latina. Sua primeira viagem durou 6 meses, a bordo do Anady, no qual percorre toda a costa sul-americana até chegar a Trindade e Tobago, no Caribe. Nessa época, ele escreveu o ensaio Angústia. De volta aos estudos, Guevara idealiza com seu amigo Alberto Granado a aventura de percorrer toda a América Latina saindo de Córdoba a bordo de La Poderosa, uma Norton de 500 cilindradas de propriedade de Alberto. Tá? La Poderosa, olha só como chamava a moto do rapaz. Em 14 de janeiro de 1952, os amigos iniciam a viagem. Foram 6 meses de estrada, inicialmente percorridos na moto, depois de carona, a pé e em alguns trechos de avião. As enormes contradições sociais da América Latina reforçaram seu ideal socialista. Foi bem aí, a partir dessa viagem, gente, que Che Guevara começou a andar no meio de cidadelas, de pessoas muito desprovidas de alimento, de tudo, tá? Então, foi conhecendo a escória social. Em 1953, Che Guevara concluiu seu curso de medicina. Seu foco era na área de imunologia. Foi convidado pelo Dr. Pisani para trabalhar na clínica especializada em alergias. Com ideias revolucionárias, Guevara partiu para Guatemala, onde Jacobo Arbenz realizava um amplo programa de reformas sociais. O golpe de Estado do ano seguinte, no entanto, obrigou Guevara a sair do país. Desde sua primeira aventura, Guevara deixou tudo registrado em um diário. Tá? Então, Diário de Guerrilha, o nome. Esse Diário de Guerrilha, ele é bem sucinto em cada situação que Che Guevara passou, né? E aí conta-se muita coisa sobre ele, de assassinatos, que ele era um sanguinário, né? E toda essa história envolve ele de revolucionário a assassino, tá? De herói a assassino. Em 1954, Guevara foi para o México, onde conheceu os irmãos Fidel e Raul Castro, que estavam exilados depois do golpe de Estado de Fulgêncio Batista, apoiado pelos americanos. Depois de aprender técnicas de guerrilha, se integrou ao movimento nacional revolucionário. Em novembro de 1956, o grupo dirigido por Fidel Castro desembarcou em Cuba, na província de Oriente. No primeiro confronto com as tropas de Batista, morreram quase todos revoltosos. Fidel, Guevara e os poucos sobreviventes se refugiaram na Serra Maestra, de onde teve início a guerrilha. Conta-se que Che Guevara pegou todo mundo, né, e fez uma chacina, né? Fuzilou muita gente. Em janeiro de 1959, após vitórias decisivas e a morte de centenas de homens fuzilados sumariamente, aqui se diz que ele fazia questão, né? Em Cuba, Guevara, Fidel e Raul Castro ocupam Havana e foram saudados pela população. Com as mudanças políticas no país, Fidel nomeou Che Guevara para a diretoria do Instituto Nacional
de reforma agrária, depois para presidente do Banco Nacional e mais tarde para ministro da Indústria. Para vocês observarem que ele, olha de onde é que ele veio, né? E veio subindo e foi perpassando por vários pontos do governo. Uma vida bem pautada na política, né? Aos poucos, Che começou a nacionalizar a indústria e foi o principal defensor do controle estatal das fábricas. Como resultado de suas intervenções, a produção agrícola caiu pela metade e a indústria açucareira, o principal produto de exportação de Cuba, entrou em colapso. Em 1963, em estado de penúria, a ilha passou a viver da ajuda enviada pela então União Soviética. Sem ter mais o que fazer em Cuba, divergindo de Fidel em questões relativas ao desenvolvimento econômico e sem ter mais o que fazer em Cuba, viu seus ideais revolucionários fracassarem. Então, aí ele decidiu deixar Cuba e partiu para ajudar outras revoluções. Em 1965, Che foi combater no Congo, na África, com outros 100 cubanos, para auxiliar na luta contra a ditadura do general Mobutu. Paralisado por rivalidades tribais, mesmo propondo lutar até a morte, foi demovido pelos próprios soldados que não aceitaram o sacrifício numa guerra sem sentido. Com o fracasso, seguiu para a Bolívia, local escolhido para sua nova aventura, onde organizou um grupo guerrilheiro com o objetivo de unificar os países da América Latina sob a bandeira do socialismo. Além da falta de apoio do povo boliviano, que tratou Guevara e os cubanos como um bando de salteadores, a expedição fracassou, também pela traição do Partido Comunista Boliviano. Tem história esse moço, não tem? Durante 6 meses, sem o apoio dos camponeses, o guerrilheiro esquerdista e seus comandados vagaram pelas montanhas até serem descobertos pelo exército boliviano. Guevara é paradoxalmente visto como um símbolo da luta pela liberdade, mas ele estava sempre disposto a eliminar a tiro os adversários, mesmo os que vestiam a mesma farda que ele. Foi responsável pela morte de 49 jovens inexperientes recrutas que faziam serviço militar. Tá? Então, conta-se também que ele tinha prazer em matar. Né? Não interessava quem era, se vestia a mesma camisa dele, como conta aqui a história. Tá? A mesma farda, né, como se diz. Então, captura e morte, como é que se deu essa situação do nosso herói? Entre a captura e a execução de Che, na Bolívia, passaram-se 24 horas. Foi rápido, né? Ele foi pego no dia 8 e no dia 9 ele foi executado. No dia 8 de outubro de 1967, ele foi capturado e no dia seguinte, morto por uma rajada de tiros a comando do coronel Zenteiro Ayraya. Pois é, agora dia 9 vai fazer aniversário, de 9 de outubro, vai fazer aniversário de morte de Che Guevara. Che Guevara faleceu em La Higuera, na Bolívia, no dia 9 de outubro de 1967. Seus restos mortais foram encontrados 30 anos depois, em uma vala comum, na cidade de Val Grande, e levados para Cuba recentemente, tá, gente? Não faz muito tempo assim que levaram os seus restos mortais para Cuba, sendo sepultado no Mausoléu Guevara, em Santa Clara, na província de Vila Clara. Bem, gente, bem aqui, cadê? Che Guevara faleceu em La Guibira, na Bolívia, 9 de outubro. Pois é, agora dia 9 de outubro é aniversário de Che Guevara. E o que a gente observa, muitos jovens gostam, né, de usar a camiseta do Che, aquela boinazinha, né, do Che Guevara, e muitos de vocês não sabem, na verdade, que bandeira vocês carregam. Isso não é só com Che Guevara, nós temos o hábito de ver muitos jovens utilizando por aí camisas que representam com imagens de pessoas que às vezes vocês não conhecem. Eu falei na aula passada sobre Frida, as meninas usam muito frases de Frida, roupas coloridas como Frida, objetos que tem o rosto da Frida, sem saber de fato quem ela foi e o que ela representou, né? Que Frida até bissexual era, né?
Então, muita gente não sabe disso. E o Che Guevara, ele tinha uma particularidade muito grande. Ele era extremamente preconceituoso. Né? Ele não gostava de homossexuais, ele reclamava do negro, né? Chamava de sujo. Então, todas essas histórias se conta a respeito desse herói, né? Desse revolucionário. Também era considerado um assassino, sim. Por quê? Porque ele não perdoava. Né? Ele não perdoava, ele tinha prazer em matar as pessoas que não concordavam com ele, que não estavam com a mesma ideia, com o mesmo propósito, mesmo sendo do mesmo partido. Tá? Então tem todas essas curiosidades, tá, sobre Fidel Castro, sobre Che Guevara e essa amizade dele com Fidel Castro. Então é muito interessante que vocês busquem um pouco mais de informação, leiam mais sobre a história, porque tem uma história riquíssima aí que vocês às vezes deixam passar desapercebido, certo? E para isso eu trouxe para vocês aqui algumas dicas, tá? Sugestões de filmes sobre a vida desse revolucionário, para que você conheça melhor, né, aquele que você defende. Né? Aqui, nós somos professores e o professor tem que mostrar para vocês de acordo com a história. Né? Tem que ser mostrado e vocês terem o interesse de buscar. Então, se você quer usar uma camiseta do Che Guevara, saiba por que você está usando. Né? Então, conheça a história dele. E não tem um material melhor do que aqui. Eu tenho Diário de Motocicleta, tá? Que ele fala, é um diário escrito por ele durante uma aventura realizada com Alberto Granado, que a gente falou lá no slide atrás, por países da América Latina. Esse diário de motocicleta, gente, é o diário de guerrilha, tá? É o diário de guerrilha, que tem alguns vídeos no YouTube que fazem essa leitura de trechos desse diário, que é bom também que vocês pesquisem. Tá? Se vocês colocarem lá no YouTube curiosidades sobre Che Guevara, vocês vão ver bastante coisa bem interessante. E Che, que foi um filme de 2008, tá? Que conta a biografia de Guevara em duas partes. Ele no período da Argentina, né? Che, o argentino, e Che Guerrilha. Esse Guerrilha é baseado, tá, na biografia feita por Steven desse período que ele estava no diário, fazendo essa viagem de motocicleta com um amigo, que foi por onde eles passaram, né, como foi essa transformação dele, porque até então, digamos, o início da sua juventude, ele era uma pessoa calma, tranquila, né, conta-se que ele não tinha essas pretensões políticas, que foi a partir dessa viagem, né, a partir dos lugares que ele frequentou, que ele visitou, da pobreza que ele viu, de todas as situações que ele viu e que defendia muitas vezes essas pessoas, por isso ele é tido como revolucionário, ele é tido como herói algumas vezes, né? Foi a partir daí que Che começou essa caminhada política e que chegou até onde ele chegou. Por que Che? Né? Vocês devem ouvir bastante se falar de Che, o gaúcho. Né? O gaúcho usa muito Che. Pois é, esse Che não faz parte do nome de Ernesto Guevara. Tá? Ele ficou conhecido assim porque ele passando, né, por essas guaranias, né, por essas cidades todas que ele passou, né, então foi atribuído Che a ele, e que lembra bastante o nosso gaúcho. E muitos carinhosamente chamam apenas de Che, né? O Che, Che Guevara. E é uma história que vocês precisam compreender para poder fazer o paralelo de vocês, tá certo, gente? Então, nós vamos voltar aqui lá naquela imagem, tá? Cadê a imagem? Aqui, tá? Essa aqui é uma imagem que dificilmente você encontra nas camisas do Che Guevara. Eu ia colocar a imagem que fica na camisa. Essa imagem que fica na camisa é uma imagem de quando ele começou, né, as suas incursões por todo esse campo de revoluções, por isso chamado de revolucionário, e que ele ficou conhecido
como aquela imagem como o herói revolucionário. Então, por isso é que é essa imagem que é estampada na maioria dessas camisas, na maioria dos canecos, cadernos, produtos tem muito com Che Guevara. Mas antes de usar, conheçam a história para saber se vocês estão realmente cientes da história desse homem, que tem muita coisa interessante para mostrar para vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima. Hasta luego.